Show. Vamos lá. Então, antes de mais nada, obrigada pelo convite. É sempre um prazer, né, falar de nutrição, né? Eu me formei em 2008, então eu estou há mais de 10 anos no mercado. Meu foco sempre foi esporte, né? Na verdade, antes de entrar na nutrição, eu pretendia fazer educação física, mas acabei optando pela nutrição no meio do caminho. Não me arrependo, tenho ainda uma vontade muito grande de fazer educação física, espero que algum dia eu possa concretizar esse meu desejo, mas de fato sou apaixonada pelo que faço e entendo essa relação, né? Que sempre acreditei muito na relação do exercício e da nutrição. Me formei pela Veiga de Almeida, sempre tive foco, então, na nutrição esportiva. É óbvio que a gente acaba pegando outras comorbidades, né, outras necessidades, como obesidade. Não trabalho com clínica desassociada ao esporte, né, ou à prática do exercício. Quando ela acaba quando eu acabo tendo contato com ela no consultório, ela sempre está associada a um praticante, a uma pessoa ativa. Né? Eu brinco que eu evito trabalhar com sedentários ao máximo, ou aqueles que chegam sedentários, eu estimulo a prática de atividade física, por menor que seja, né? Acho que movimentar-se é muito importante, inclusive é uma das perguntas que a gente vai falar um pouco mais à frente. Trabalhei falando um pouco desses meus mais de 10 anos no esporte, né? Passando um pouco pelo trabalho, né, que vocês executam, né, que é a luta. Eu tive o privilégio de trabalhar com um atleta de vocês, né, que é o Henrique Salgado. Ele foi o meu pupilo, na verdade, ele estava, né, ele foi para Portugal, a gente acabou perdendo um pouco de contato, mas pelas mídias a gente acaba sempre se falando. E ele chegou a mim com, acho que o Henrique, se eu não me falha a memória, eu acho que ele tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, e eu acompanhei ele durante muito tempo, né? Isso aí, foi mais ou menos isso. Voando ele nessa época. Eu lembro dele bem lá na academia, lá nas competições. Tava mesmo, ele era um monstrinho. E teve um outro que eu acho que não era de vocês, que foi o Pedro Machado, que hoje o Pedro tá voando. Na época o Pedro não era tão, enfim, não tinha uma performance tão alta como o Henrique. Eu acho que ele é de outra equipe, mas era do jiu-jitsu. Na verdade, eles eram amigos, eu acho que na época se conheciam, né? Acaba que o mundo do esporte todo mundo acaba se conhecendo, principalmente esses ícones, né, que se destacam. E, enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Henrique. O Henrique sempre foi muito determinado, sempre foi um menino, assim, mesmo adolescente, a gente entendendo da dificuldade que muitas vezes que o indivíduo mais novo tem, né, de ser disciplinado, de respeitar aquilo que a gente fala, principalmente se tratando de alimentação, que tem vários outros alimentos mais interessantes, às vezes, do que vegetais, frutas, né? E é realmente uma fase onde a busca por alimentos que são mais saborosos, né? E menos nutritivos, muitas vezes acaba sendo a preferência da molecada. Mas ele foi realmente um menino que eu tenho, assim, um orgulho, um carinho muito grande de ter acompanhado, porque, de fato, ele tinha uma vida e uma essência realmente de um grande atleta. Dentro desse mundo esportivo, né, da luta, eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do TFT, do Tatá, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com a galera do MMA, né? Então eu tive o prestígio também de acompanhar o Marreta no início da carreira dele, né? Hoje um grande ícone, né? Tá lesionado, mas eu tenho certeza da força que esse lutador tem. Teve outros atletas, como o Luiz KLB, que deve em breve voltar, o Hugo, e várias outras celebridades do esporte, vamos dizer assim. Não só trabalhei com luta, mas com várias outras modalidades, né? Então, hoje eu tenho trabalhado muito com o pessoal da canoa havaiana, tive a oportunidade de trabalhar com atletas, preparando vários atletas para o Ironman, para o Ultra Ironman, para, enfim, maratonas, né, de 80 quilômetros, enfim, mais de 100 quilômetros, corridas realmente muito desgastantes, de alta performance. E, é claro, o praticante, né? Quem enche muitas vezes o nosso consultório é o praticante, é o cara que tem o esporte, tem a prática do exercício, mas não tem nenhuma finalidade realmente competitiva, né? Enfim. Mas é engraçado como muitos praticantes hoje, né, acho que com o crescimento do exercício, da nutrição, hoje o praticante, mesmo ele não tendo talvez um foco tão grande em estar no pódio, ele tem uma vida muito semelhante à de alguns atletas, né?
alguns atletas amadores, talvez, né? Não de alta performance, que realmente vive disso. Mas é muito interessante essa semelhança que as pessoas hoje começam a ter, né? Elas começam realmente a querer se desafiar, a querer melhorar a sua performance, evoluir, mudar de faixa, né? Enfim, traçar metas mais ousadas, aumentar a quilometragem e assim por diante. Então, essa é um pouquinho da Maria Fernanda. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, é só acessar o meu site, né? www.mariafernandapio.com.br. Ali conta um pouquinho da minha história. E falando, acho que a gente pode startar, porque vocês vão ver que eu gosto de falar demais. Vocês vão fazer uma pergunta, não vou parar mais de falar. Mas por isso que eu até coloquei os tópicos aqui. Senão, se deixar, eu não vou pegar vai ser uma live por pergunta. Assim que é bom, assim Mas que é bom. fica à vontade. Então, Kleber, pode começar. Então, Maria Fernanda, primeiramente, agradecer aí pela sua atenção, né? Agradecer a presença dos alunos também, de estar tendo, né, essa oportunidade da gente trocar esse conhecimento, que é muito importante, né? Quanto mais conhecimento para a gente, é melhor. Conhecimento nunca é demais. Eu sou um dos professores da Gracie Barra Parque Olímpico, junto com o Bruno e com os outros demais professores que não pôde estar presente aqui no momento, mas que vem acompanhando exatamente você nas mídias sociais, como no Instagram. Inclusive, vou até pedir para o professor Bruno estar colocando o seu site lá na nossa escola, dentro do grupo do WhatsApp, lá para os alunos estarem conhecendo um pouco mais do seu trabalho. Então, o que a gente, né, vamos lá na primeira pergunta, o que a gente aborda muito com os alunos é a questão, né, eles começam, né, todos eles vêm até a gente e falam, poxa, eu não consigo fazer isso porque, poxa, eu preciso me preparar. Todos eles ficam nessa fase, eu preciso me preparar para voltar a treinar, eu nunca fiz isso, eu tenho medo de me machucar. Eu sempre abordo isso, porque, na verdade, a gente tem o mesmo medo, né? Imagina a gente, professor, se machucar. Então, a gente fala muito dessa situação e fala muito sobre alimentação, né? Exatamente da questão de como eles saem da vida deles sedentária e, né, começam a se regrar, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, resumindo, qual a sua visão da nutrição da vida na vida de uma pessoa, seja ela sedentária, praticante de atividade física ou atleta? Vamos lá, eu separei 3 gatilhos bem legais, porque a nutrição, acho que ela engloba muitas questões, né? Primeiro, de fato, como o próprio diz, né, a nutrição, a forma da gente nutrir o nosso organismo. Então, se a gente for olhar no dicionário a palavra, né, o significado da palavra nutrição, está exatamente assim: ato ou efeito de nutrir ou nutrir-se, nutrimento, fonte de sustento, né? Então, é o nosso alimento, né? É a forma realmente onde a gente tem de nutrir o nosso organismo, independente do ser, né? A gente está falando de seres vegetais, enfim, seres vivos, de bactérias, de fungos, né? A nutrição, ela vale não somente para o ser humano, como qualquer tipo de ser vivo. Pela definição da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, nós temos nutrição é a ingestão de alimentos tendo em conta as necessidades do corpo. Também é uma forma bem clara, né, da definição. E a profissão, né, do nutricionista, né, a profissão nutrição é a ciência que estuda as relações entre os alimentos e nutrientes ingeridos pelos seres humanos e possíveis estados de saúde ou doença, né? Isso se estende um pouco também à área do esporte, né? Talvez faltou aqui um pouco também da área esportiva. Mas, de forma simples, né, a nutrição é a ingestão de alimentos tendo em conta a necessidade do corpo.
Então, é tudo aquilo que nós necessitamos, seja macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, e micronutrientes, vitaminas e minerais. Também atendem as questões das fibras, que são extremamente importantes, né, para o nosso consumo, acabam tendo, aí são riquíssimas, frutas e vegetais são as nossas principais fontes, os cereais integrais também podem ser alguma outra alternativa. E a gente também vai falar um pouco de água, né? A importância realmente da hidratação. Eu brinco muito com o atleta, né? O atleta, às vezes, ele fala, não, porque meu treino, não, porque o suplemento, não, porque... Enfim, ele olha muitas vezes, não querendo desmerecer todas essas questões, mas eu brinco com ele, né, que não adianta ter o melhor kimono, né, não adianta ele ter a melhor preparação física, né, ele ter o mestre mais graduado, se ele, de fato, não estiver utilizando o combustível adequado, né? Eu gosto sempre de fazer uma comparação que eu brinco. Eu nunca vi Ferrari andar sem combustível. Então, não adianta realmente você ser uma máquina e você não nutrir o seu organismo. O alimento, ele é o teu combustível. Óbvio que vão existir situações onde você demanda mais ou menos, a gente vai falar um pouquinho também disso, da necessidade ali de carboidrato, proteína, o que é mais adequado, o que não é adequado, mas as pessoas precisam entender que não adianta você, né, tá dentro do melhor cenário se a tua nutrição estiver inadequada. Infelizmente, você não vai conseguir ser o melhor atleta se a tua alimentação não estiver organizada com os seus treinos, né? E aí a gente pensa em suplementação, e aí você vai usar, né, talvez o melhor equipamento, o melhor kimono. Sem a nutrição, certamente você não vai chegar um momento que você não vai mais evoluir, ou até mesmo vai começar a se prejudicar, porque uma nutrição inadequada começa a ter maior risco de lesão, né? Você começa a não ter uma recuperação adequada. Então, tem muitos atletas ou praticantes que chegam no consultório e falam, vai chegando ali quarta-feira, eu já estou exaurido, né? O treino de sexta, terror e pânico, né? Então, é muito importante você entender da tua necessidade. Óbvio que o cansaço, ele faz parte do processo, a lesão muitas vezes também acontece, né? A luta acaba sendo realmente um esporte de muita lesão, né? Principalmente os esportes que têm contato, né? Que tem um entorse como o jiu-jitsu, a gente sabe, né? Desse risco que a modalidade acaba gerando. Só que você potencializa isso muito mais quando a tua nutrição está inadequada. Então, pensa um pouco nisso. Nutrição é o teu combustível. Você precisa entender dessa tua necessidade. É o remédio, né? Exatamente, né? Como já dizia, né, Hipócrates, faça do alimento o seu melhor medicamento, né? Então, de fato, isso tem uma relação, e agora a ciência vem mostrando cada vez mais isso, né? A nutrição, ela está muito em alta, né? A gente vê aí profissionais e não profissionais da área falando muito de nutrição, reportagem, superalimentos, dietas milagrosas, enfim. O que mais eu acho que a gente acaba hoje escutando é sobre a importância da atividade física, né, e de uma boa alimentação. Acaba que isso começa a misturar também com algumas informações inadequadas. A gente acaba que tem, infelizmente, né, esse tipo de fake news, vamos dizer assim, mas de fato são dois temas muito abordados e sinalizados como fundamentais para a vida, independente se é para uma questão de qualidade de vida, se é para uma melhora, né, de uma questão de saúde de um idoso ou uma condição clínica, óbvio que é o que a gente está abordando aqui para o esporte. Com certeza. Aí, aproveitando, né, acho que a próxima pergunta já linka aí esse teu final, né, que é a seguinte: a nutrição ela vem avançando cada vez mais em seus estudos, né, seja na indústria ou até mesmo dos macros, e sendo de suma importância para a sociedade, com os alimentos cheios de tecnologia e descoberta de nutrientes que geram supostamente uma boa nutrição. É possível ter uma alimentação saudável e nutritiva de modo fácil e prático hoje em dia? Por favor, né? Eu até brigo muito, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com esse excesso de informação, né? Informação demais muitas vezes não é o melhor caminho, né? E de fato, como nós nutricionistas, como o tema nutrição está muito em foco, em alta,
estão existindo muitas dietas milagrosas, né? Gurus da alimentação, infelizmente até profissionais se posicionando, ao meu ver, inadequadamente, o que gera muita confusão, né? E até mesmo, vamos dizer, que uma fobia, né, ao alimento. Hoje a gente está vivendo um pouco disso, né? A gente tem ali muitos pontos positivos, né? Mas muitas fake news, né? E óbvio que o leigo, ele não tem talvez esse critério que um profissional tem de conseguir filtrar, né, o que é uma boa, uma adequada informação. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a alimentação ela é simples, né? Eu brinco que, cara, pensa no homem das cavernas, né? Óbvio que a dieta paleolítica também não é a única forma de se alimentar, apesar de ser uma alimentação muito legal, né? Fundamentada na era paleolítica, onde nós não tínhamos a indústria, né? Onde nós temos a necessidade de caçar o nosso alimento, de esperar, né, as estações do ano para você ter uma maior demanda talvez de frutas ou de determinados vegetais, mas basicamente a essência, né, da dieta paleo, da alimentação do homem das cavernas, é você pegar na natureza o menos transformado possível e fazer disso a tua principal escolha. Suas melhores preferências estão nos alimentos menos processados, né? Então você vem aí com cookie fitness, né? Bolinho low carb, né? Vários tipos de possibilidades que colocam a nutrição como o cara olha para aquilo, talvez até o adolescente olha e fala, gente, mas eu não vou ter nem tempo para preparar esse alimento, né? Poxa, eu não vou viver sem leite, eu vou ter que tirar o glúten. Então existem muitos mitos na nutrição que parecem que estão transformando a nutrição em algo mais inacessível e até mesmo com esse caráter de ser algo muito difícil de você aderir na sua rotina. E eu sou uma nutricionista raiz, eu gosto de me titular dessa forma, né? Eu brinco que eu não fico enfeitando o pavão. Aquele paciente que chega no consultório achando que ele vai ter 10 mil receitas, que ele vai ter uma planilha alimentar para cada dia da semana, engana-se essa pessoa, né? Eu sou muito clara, né? Minha forma de prescrição, né? Eu trabalho com alimento, né? Frutas, verduras, legumes, boas fontes proteicas, boas fontes de gordura, sucos. É óbvio que a técnica dietética, né? Então a forma de você preparar o alimento é extremamente importante para você conseguir trazer sabor ao alimento. Mas nada do que um alho, uma erva, né? Um sal, uma cebola não ajude no processo. E é claro que alguns livros de receita também, porque MasterChef são poucos os que desenvolvem, né? Os que nascem com esse dom. A gente precisa realmente desenvolver. Mas o famoso descasque mais, desembale menos, né? Nada do que você não encontre numa feira livre e num açougue. Se você se alimentar basicamente, né, de produtos não industrializados, isso daí já vai te trazer certamente prevenção de doenças, melhora na performance, para alguns maior disposição, perda de peso. É claro que existe a necessidade de um profissional para ele determinar as suas necessidades, mas o princípio da nutrição simples e de fácil acesso é você diminuir processados e preferir, sim, os alimentos menos industrializados. Seria, acho que, um pouco do que eu teria, acho que, para falar sobre essa questão da nutrição e da facilidade, né? E das consequências que essa nova nutrição vem fomentando e trazendo, talvez, até uma fobia para a área. Uma das coisas que eu acho que onde eu estava no mercado e vi que eu achei bastante curioso, né, foi a banana já descascada. Não sei se você já viu esse, né? Eu achei bem curioso. E isso é banana, tangerina, eu também já vi. Eu falei, gente, mas a gente está chegando num nível, né? Sei lá, de tentar simplificar, que você está querendo mudar até aquilo que não tem necessidade de mudar. É uma embalagem natural. Enfim, as pessoas estão muito preguiçosas mesmo. Exatamente, porque acho que uma das maiores reclamações, não é reclamações, né? Mas digamos,
empecilhos que as pessoas falam, né? Que é difícil se alimentar de forma saudável, né? E eu vejo que talvez seja uma questão mais de ser, ou você gosta de você ou você não gosta, né? Do tipo, pô, se você está ingerindo uma coisa que você sabe que é ruim, então automaticamente dá-se a entender que você não gosta tanto assim como você diz, né? Assim, da própria pessoa. Eu entendo que o produto processado, né, que a indústria, ela de fato, ela traz, digamos, que essa facilidade, né? Você não precisa preparar uma lasanha, você já compra ela congelada, né? Você não precisa preparar, sei lá, um nhoque, né? Você não precisa preparar o teu suco, tudo isso já está vindo, né, pronto para você. Óbvio que em algumas situações eu entendo que a praticidade vai ter que fazer parte do dia a dia de muitas pessoas, né? Eu acho que agora em quarentena eu brinco que a gente conseguiu até ter um pouco mais desse tempo que muitos pacientes trazem para mim como dificuldade na rotina alimentar. Pô, Fernanda, mas eu tenho que pesar o alimento, eu vou ter que preparar todo dia a minha marmita, né? Eu vou ter que usar o azeite X, né? Enfim. Então, de fato, existem realmente situações no nosso dia a dia, pós-quarentena, né, anti-quarentena, que certamente dificultam um pouco, né, a organização da planilha alimentar. Né? Também engana-se aquele que vai no nutricionista e acha que não vai ter trabalho, pelo contrário, eu acabo dando até mais trabalho para o paciente, porque ele começa a ter que entender a necessidade dele, ele começa a ter que entender que não é só a questão de comer batata doce, ele precisa entender que horas que ele vai comer batata doce, qual é a quantidade de batata doce que ele vai comer, né? Então, existem também algumas situações que dependem, sim, dessa determinação. Agora, o preparo do alimento, ele é fundamental para você gerar sabor, né? E aí a gente falando um pouco até de nutrição infantil ou do adolescente que tem um paladar mais tendencioso a alimentos industrializados, mais ricos em condimentos, em gorduras, né? A gente tem realmente que ter um olhar especial no preparo, porque engana-se aquele que vai colocar um brócolis na frente de um adolescente que depois da infância nunca mais teve contato com legumes e verduras, se você não tiver um preparo, se você de repente não refogar, se você não colocar esse brócolis dentro de um arroz, se de repente você não vai fazer uma massa com tomate, vai meio que esconder esses legumes dentro ali do molho de tomate para aceitar, né, para melhorar a aceitação desse adolescente ou dessa criança, ou até mesmo do adulto, né? Eu também estou cansada de atender adulto que tem um paladar infantil e que não come nada. Isso também não é atípico de acontecer. Porém, a gente tem formas fáceis, né? Um pouquinho mais trabalhoso do que realmente o alimento que já vem pronto para você, mas a gente tem hoje estratégias mais fáceis. Eu faço, enfim, ontem mesmo, aqui em casa, santo de casa não faz milagre, né? Então, aqui em casa tem algumas refeições onde o vegetal sempre tem, mas nem sempre preparam o vegetal para mim. Então, eu sempre brigo, eu falo, pô, essa refeição tá sem vegetal, tipo, eu tenho uma necessidade, né? Como nutricionista, é óbvio que eu acabei melhorando isso, mas eu olho para um prato e quando eu vejo pouco vegetal, isso me incomoda, eu acabo tendo uma necessidade maior. Sem sacanagem, foi papo de 5 minutos. Eu peguei a ervilha torta, que é aquela ervilha que vem em vagenzinha, né? Uhum. Ralei um alho, botei um azeite na frigideira, não deu 5 minutos, eu estava com a ervilha pronta, né? É óbvio que eu também não tenho um paladar tão infantil, então eu aceito melhor determinados alimentos. Também é importante lembrar que as nossas papilas, elas são extremamente adaptativas, então você consegue adaptar o teu paladar. Quem tem um paladar infantil, não vai ser da noite para o dia que você vai amar vegetais, que você vai transformar a sua alimentação processada numa alimentação natural, plant-based. Isso não vai acontecer. Isso vai ser gradativo. Igual você entrar dentro do jiu-jitsu, né? Eu fiz jiu-jitsu durante até os meus 16 anos. Eu passei por alguns grupos, né? Algumas equipes. Fui aluna do Kiko Veloso, trabalhei com o Toco na nova geração. Minha última equipe foi a
Ai, agora esqueci. Daniele Paiva, que é o do pessoal acho que é da Aliança, né? Agora eu esqueci, agora eu não lembro muito bem. Mas eu não consegui passar da faixa laranja, né? Não cheguei a pegar nem azul. Óbvio que isso foi por quê? Porque eu não tinha horas que eu treinava, que eu não treinava mais, né? Então essa graduação, ela é uma consequência do meu treinar, né? Quanto mais você treina, você vai avançando, você vai evoluindo dentro do esporte. Isso é natural. Você não vai chegar na faixa branca e em 3 meses tu tá lá na faixa roxa, na faixa azul. Isso não vai acontecer. Você precisa caminhar. Na nutrição é a mesma coisa. Você talvez tenha uma alimentação muito ruim, né? Você vai começar a inserir determinados alimentos, vai começar a entender algumas formas de preparo que vai melhorar a sua aceitação. Quando você faz um histórico de pacientes, às vezes de 2, 3 anos que eu acompanho, cara, é fantástica alimentar, sabe? A evolução não só de aumentar as escolhas, como de fato de aceitar mais esses alimentos que antes eram até mesmo evitados e tidos até como detesto, eu odeio. Então a gente começa a trabalhar muito essa adaptação que é gradativa. Então as pessoas também têm que ter um pouquinho de paciência nesse sentido para você poder melhorar e adaptar as suas papilas a esse novo paladar menos atrativo inicialmente, mas que depois ele faz toda a diferença na vida dos pacientes, do atleta, enfim, dos idosos, de quem quer que seja. Legal. Posso ir para a terceira? Claro. Pode. Então, eu falei que eu vou falar muito. Não, sem problemas. Vamos lá. O sedentarismo é um dos males, né, da sociedade moderna. Como a nutrição pode ajudar pessoas sedentárias se manterem saudáveis, mesmo impedidas de praticarem atividades físicas? Vamos lá. Se existe, é claro que um impedimento, né, e não sim uma falta de força de vontade, porque o que a OMS define, né, como, digamos que mínimo para você manter, né, para você sair do sedentarismo, para você tentar ter prevenções de doenças crônicas não transmissíveis, ele fala que com 30 minutos a gente consegue, né, prevenir muitas doenças e até mesmo o ganho de peso em algumas condições. É claro que a tua necessidade, né, a sua liberdade alimentar, ela tem uma relação com demanda de energia. Então, se é uma pessoa que gosta de comer, né, e isso é muito comum, né, no meu dia a dia de atendimento, tem pessoas que em dias que elas não treinam, elas começam a querer adicionar alguma atividade porque elas observam que no dia que ela não treina, num dia que seria, vamos dizer assim, sedentário, né, da parte dela, sem a atividade física, ela tem uma necessidade energética menor. Ela começa a ter a restrição de determinados grupos de alimento, né? Eu começo a não conseguir ter uma liberdade tão grande como, por exemplo, dos carboidratos. O carboidrato ele tem uma relação com demanda, ele tem uma relação com atividade física, ele tem uma relação com merecimento. Se a sua composição corporal está adequada, né? Se o seu peso está adequado, se você está num dia ativo, é natural que a sua necessidade de carboidratos, né, óbvio que de outros nutrientes também, proteínas e gorduras, mas dando um destaque ao carboidrato, ele acaba tendo uma liberdade maior. O sedentário, por essa baixa demanda de energia, ele acaba tendo que naturalmente ter um consumo energético menor. Porém, se ele tiver boas escolhas, ele vai certamente se beneficiar, né, de prevenir doenças, ele pode ter uma alimentação qualitativa, né, ele pode realmente ter uma boa saúde, mesmo que ele tenha algum tipo de impossibilidade, né, de atividade física, talvez uma saúde um pouco menor do que pessoas ativas, isso já é sabido em estudos, né, o sedentário ele tem consequências na saúde dele. Mas, de fato, se ele selecionar o alimento dele, ele vai conseguir ter também alguns fatores protetores e certamente ganhos, né? No sentido de disposição, né? De evitar ganhos de peso e certamente de qualidade de vida, de uma forma geral. Mas a matemática, né? É matemática. Existem outros famosa fatores, matemática. né?
Mas no final das contas é matemático. A gente, por exemplo, para restrição, para perda de peso, né, já existem vários estudos mostrando que não existe uma melhor dieta, né? Talvez eu esteja até antecipando uma pergunta que a gente vai falar, mas assim, não existe, né? Não existe ciência que comprove que uma dieta é superior do que a outra. Existem condições clínicas e algumas estratégias que sim, que podem ser mais benéficas para algumas situações, como, por exemplo, melhora de marcadores de triglicerídeos, melhoras no lipidograma. Existem estratégias que podem ser superior do que outra, mas para perda de peso, restrição calórica e adesão é o que gera o sucesso do tratamento, independente da estratégia. Então, a gente precisa entender dessa matemática, né? E o atleta é um cara que muitas vezes, isso daí é bem comum também no consultório, geralmente, e muito também do público masculino, tá? O consumo energético é infinitamente menor do que ele está tendo necessidade. Só que como ele acaba compensando em alguns momentos com alimentos, né, calóricos e sem nutrientes, ele acaba não tendo um equilíbrio adequado e até mesmo alguns ganhando peso. Mas é muito comum quando faço o registro alimentar, quando eu começo a pegar o histórico do atleta, eu vejo que ele está consumindo muito menos do que ele deveria estar consumindo, mas ele compensa em algum momento. Esse é o problema. Eu acho que o homem ele tem um gasto calórico natural muito grande, né? Ainda mais se ele faz atividade física. Aí, devido àquele assunto que você falou no início, naquele lance de condenar o alimento, né? Então fica naquela maneira, pô, tô comendo demais. Sim. Não necessariamente. Isso aí já até aconteceu comigo de quando eu mudei a dieta, eu comi muito mais. Muito. Isso é natural. Eu tive uma performance absurda. Muito mais. Eu comia muito. Muito. É mais fácil, meu paciente, eu acho muito engraçado isso, eu sempre falo, é mais fácil você, que é atendido por mim, me mandar uma mensagem me questionando se realmente é para você comer tudo que eu coloquei, do que você me ligar dizendo que você está sentindo fome. Falta de determinados alimentos você pode até ter, né? Porque a gente tem uma relação afetiva com o alimento, né? Sim. Mulheres com doces, enfim, homens às vezes com massa, com bebida. A gente tem uma relação de afeto emocional, enfim. Mas o alimento nutritivo, saudável, certamente muitos dos seus alunos e às vezes até dos atletas de vocês estão consumindo menos do que deveriam. Isso é bem comum de ter no consultório. Então, vamos aqui para a quarta, acho que encaixa um pouquinho nisso. Encaixa, verdade. Quando uma pessoa com sobrepeso ela começa uma dieta restritiva, ela tem a motivação da perda de peso corporal de uma forma até motivadora, né? Que ela perde muito rápido, ela diminuiu ali o consumo, automaticamente o corpo levou um susto e, pum, perde rápido. Mas depois de um certo período, essa perda ela diminui e até mesmo deixa de existir, ou seja, o corpo para, né? Ele estagna, que ele entendeu ali, bom, ele não está consumindo, também vou deixar de gastar, né? E qual o motivo de isso acontecer e o que fazer para manter uma perda de peso sempre constante e saudável, né? Porque eu acho que o pessoal se preocupa muito com o número do peso do que a densidade corporal, né? Isso é uma realidade mesmo. As dietas restritivas, né, de forma aguda, certamente elas são as que mais geram essa perda de peso, né? Isso é incontestável. Até porque, como havíamos falado anteriormente, é cálculo. Se o cara está comendo 2.000 calorias, ele está comendo 1.000 e está gastando 2.000, ele vai ter uma perda abrupta. Boa parte dessa perda também é água, tá? Porque um corpo, muitas vezes, ele está inflamado, né? Falando um pouco de excesso de peso, é natural que a gente tenha uma inflamação, um edema. E, geralmente, essa perda inicial, ela tem uma relação muito grande com água, né? 1 quilo de gordura são 7.700 calorias. Não é tão fácil de você conseguir oxidar 1 quilo de gordura,
né? Enfim, se a gente falar a luta, eu até acho que a luta tenha um ponto favorável comparado a algumas outras modalidades, alguns outros tipos de exercício físico, né? Comparado a, por exemplo, um treino moderado de musculação, né? É claro que isso também pode ser variado, tá? Variável, principalmente quando conduzido por um personal, por exemplo, que consegue potencializar, né, o treino. Mas uma pessoa que se joga lá na Smart Fit, começa a fazer aquela série que ele não está dando atenção de nada, que ele pegou há 5 meses atrás, certamente ele vai ter aí um gasto médio, se tratando, por exemplo, de um homem, de 300, 280 calorias. Ele não vai passar disso. Então, faz o cálculo. Às vezes, ele precisa treinar uma semana, né? Isso pensando sem os excessos, tá? Uma semana sem excesso, seguindo regradinho, para ele oxidar, né, 1 quilo de gordura. Agora, quando a gente fala de dieta restritiva, a gente acaba tendo uma redução calórica abrupta, né? Isso gera um déficit energético significativo e certamente ele acaba perdendo peso. O que os estudos mostram, né? Que isso gera um desequilíbrio metabólico. Acaba que gera uma diminuição da taxa metabólica basal. Existem estudos que comprovam que dietas restritivas geram uma diminuição no nosso metabolismo, né? É um sistema de defesa. O corpo ele é extremamente inteligente. Ele começa a ver que você não está ofertando nutriente para ele te dar sobrevivência. O que ele vai fazer? Ele vai desacelerar. Como a gente acaba vendo, por exemplo, num caso talvez até extremo que eu vou colocar, mas na África, né? As crianças que nascem, né, na África, elas têm um metabolismo basal muito lento, porque é uma forma delas gerarem mais sobrevida para essas, né, para essas crianças. Então, o nosso corpo ele também age dessa forma em dietas restritivas. O ideal é que você tenha uma retirada de energia gradual para esse organismo entender, né, sem gerar nenhum tipo, digamos que desajuste endócrino metabólico que acaba acontecendo. Hoje mesmo eu estava assistindo uma aula falando exatamente de dietas restritivas e alterações tireoidianas. Hoje é muito comum, né, as pessoas irem no endócrino e alguns endócrinos falam assim, você está com uma alteração tireoidiana subclínica. Tem alguns que começam já com tratamento medicamentoso e tem outros que esperam para avaliar, né, qual vai ser o caminhar dessa função tireoidiana. E muitos desses pacientes desenvolveram uma alteração tireoidiana por conta de dietas restritivas, que é o que mais está acontecendo. É detox, é jejum, coma na hora que sentir fome, treine em jejum. Existem vários tipos de estratégias que podem ser adequadas para determinadas situações, mas inadequadas para muitas outras alterações. Então, as pessoas têm que entender que existe a famosa individualidade biológica, né? Você é um ser único e você tem as suas necessidades. O que é bom para um não necessariamente vai ser bom para outro. Não existe uma única dieta, não existe a melhor dieta. Existe a dieta melhor para você. Isso daí as pessoas acabam não entendendo e sempre querendo buscar as estratégias mais rápidas, né? E que o caminho, né? O ser humano tem essa tendência, né? A gente está falando de nutrição, mas eu posso morder a língua e, enfim, tentar estratégias mais fáceis para outras questões de vida. A gente tem esse gatilho, muitas vezes, de querer o caminho mais fácil, o caminho mais rápido para se alcançar alguma meta. Só que na nutrição as consequências podem ser graves, né? Podendo colocar até a sua saúde em risco. Então, muito cuidado com dietas milagrosas, com, né, modismos que a gente acaba vivendo, infelizmente, dentro da nutrição e desse mundo de internet, né? Corpos, enfim, desejados, né? Ou às vezes atletas que são focos, são referências e que não têm um acompanhamento nutricional adequado e talvez aquela para ele seja a melhor dieta que talvez para você não seja. Recentemente, inclusive até de uma médica que eu conheço, o Cigano, ele fez uma dieta cetogênica, né? Ele acabou batendo, saiu até acho que no canal da Globo, acho que no site, enfim, acho que foi num blog da Globo, né? Que ele bateu, acho que não sei, mais de 5 quilos, 8 quilos, sei lá, que ele perdeu em tantos dias fazendo a dieta cetogênica. Só que tem gente que não sabe fazer aquela dieta, ela foi programada. Inclusive, eu conheço a nutricionista que trabalha na equipe da Bogeia e conheço a médica. Então, assim, ele foi acompanhado, né? Pegar essa dieta cetogênica de
comer ovo, bacon, né, o dia inteiro e achar que você vai, né, perder peso. Perder peso você vai, só que você pode gerar uma disrupção metabólica endócrina significativa. Então, um pouco de cuidado. Como diz o endócrino amigo nosso, ele fala, tem que ver como é que está o teu óleo, né, cara? Tem que ver como é que está o sangue. Você vai sair ingerindo, né, proteína em excesso e daí dá todo esse problema aí. Pode dar um problema ruim, né? É verdade. Com certeza. Então vamos lá para a quinta, vai lá, Clebinho. Então, exatamente o que a gente está falando né, das pessoas que tentam, né, pegar essa dieta de modismo e acabam não se conhecendo o que é bom, né, para si, né? Muitos buscam ter uma boa alimentação e poucos lembram de manter, né, o corpo hidratado. Qual a importância, né, da hidratação para a saúde, para a nossa saúde, né? E existe alguma quantidade ideal? Vamos lá. Primeiro pensar na nossa parte fisiológica, né? O nosso corpo ele é mais de 50% água, existe uma variação, né, de sexo, idade, e, enfim, isso tudo vai ter composição corporal, né? Pessoas que têm uma estrutura muscular maior têm uma demanda maior e uma quantidade de água intramuscular superior do que várias outras pessoas. Só que a água está relacionada com nossas funções vitais. Quando a gente pensa em função de sistema digestório, a gente precisa de água. Se a gente precisa em sistema vascular, a gente precisa de água. Né? Se a gente pensar em sistema endócrino, a gente precisa da água também para realizar algumas reações químicas. Então, a água ela faz parte da nossa vida. Né? Um ser desidratado, ele gera diversas consequências. Irritabilidade, hiperatividade, compulsão alimentar, diminuição cognitiva, a gente pode ter uma alteração de função intestinal, a gente acaba tendo casos comuns até no público feminino de constipação e quando às vezes você faz um ajuste de água, você melhora, né? Você lubrifica mais essas fezes, humor. Então, a água ela tem uma relação fisiológica e acaba gerando várias condições clínicas, emocionais, enfim, de descontrole do nosso organismo. Existem algumas recomendações, digamos que padronizadas, né? Como coma de 3 em 3 horas, durma de 6 a 8 horas. Digamos que existem recomendações básicas, a OMS mesmo, quem entra no site da OMS consegue olhar várias dessas referências, né? Digamos que de padrões, né? Que é baseada digamos que num ser imaginário, né? Representa ali uma boa parte da população. Atletas podem chegar a ter uma necessidade a 10 litros, tá? De água. De 8 a 10 litros. É claro que atletas de endurance, atletas de luta, né? A luta também acaba tendo um uma perda hídrica elevada, acaba que, querendo ou não, por conta também do alto gasto de energia, né? Quando você produz energia, você produz calor, automaticamente você transforma isso muitas vezes em perda através da água. Mas a média é de 2 a 3 litros para uma pessoa sedentária. E muitas vezes é comum de eu ter, na verdade é muito, muito comum ter pessoas que não ingerem nem 2 litros de água por dia, tá? Um cálculo simples que eu gosto de dizer e que acaba sendo, digamos que bom para a maioria das pessoas, isso também tem uma relação com individualidade, mas a gente pode fazer um cálculo para mulheres de 25 ml por quilograma de peso e para homens 30 ml por quilograma de peso. Isso daí vai bater quase próximo do que a gente está dizendo que o OMS diz, né? 2 a 3 litros. Só que quando você pensa em atividade física, existe a perda durante o exercício. Então, a gente precisa entender também dessa individualidade do atleta, né? É um atleta que transpira muito, é uma atividade que é externa, ele está sujeito ao sol, né, a condições climáticas que vão potencializar essa sudorese, a gente precisa fazer esse cálculo. Um cálculo simples também para pessoas reporem o que perderam durante, né, a atividade física é de
100 ml, no caso, aliás, perdão, 100 gramas na balança perdidos, né, do peso inicial à atividade, você repõe 150. Vamos aumentar esse cálculo para ficar mais claro. Se você perdeu 1 quilo, né, após o treino, você vai repor 1,5 litro de água. É mais ou menos isso, de 1 para 1,5, seja em grama, seja em quilo. É mais ou menos então mais o que você precisa por dia. Interessante isso, porque eu vejo muito, principalmente a mulherada, né? Elas terminam um treino e todas elas correm para a balança da academia. Aí eu vejo, perdi 500 gramas. Falei, olha só, você desidratou. Não sei se tem algumas alunas aí, mas eu fico falando, ó, você desidratou. Se você beber, você vai repor isso de volta. É importante que você reponha. Então, toda hora tem uma balancinha lá do lado do bebedouro, lá na academia. No final do treino, a gente vê todo mundo indo ali fazendo aquele, dando check. Confere. Né? Verdade. Então, para essas que perderam meio quilo, né, elas deveriam, além do que elas deveriam consumir por dia, que também tem relação com outros líquidos, né? Não é só água, mas sucos, chás, eles entram dentro do cálculo. Mas se elas perderam meio... Eles entram dentro do cálculo? Entram. Pô, eu sou um cara que toma chá pra caramba. Inclusive, agora eu tava tomando... Entra no cálculo. E aí, líquido, né? Só não vai entrar refrigerante, né? Café, esses geralmente... eu não contabilizo. Ou os sucos que são feitos somente da fruta, né? Não tem nenhum tipo de diluição, eles poderiam entrar, eles acabam entrando mais como alimento, né? Aí esses realmente, sei lá, melancia. Melancia é uma fruta bem aquosa, né? Você acaba não considerando se você não adicionar água, mas os sucos que são adicionados de água, você acaba contabilizando essa água que você adicionou. A água que quem toma whey bota dentro da garrafinha para diluir o whey, todos esses líquidos, eles são também contabilizados. Mas além da necessidade dia, você deve repor essa perda do treino. Então, vamos supor que você precise de 2 litros por dia. Se a menina perdeu meio quilo no treino, além dos 2 litros, ela vai beber mais 1 litro. Ou seja, ela tem uma necessidade de 3 litros. Eu tenho certeza que se tu perguntar aí para metade das pessoas que estão na live, elas não se hidratam adequadamente. Isso é muito comum. As pessoas não bebem água adequadamente. Agora, um dos meios... Pode falar. Então, um dos meios também, assim, eu acho que o corpo ele é muito inteligente, né? E ele dá alguns sinais. A cor da urina também é um bom indicador, né? Se você está mandando bem ou mandando mal. Eu falo muito disso para as pessoas, porque assim, os novos estudos, quando eles falam um pouco sobre hidratação, por mais que a gente tenha essas possíveis recomendações, eles sempre falam muito da individualidade de cada um, né? Tem uns que vão perder mais, tem uns que vão perder menos. E uma forma clara e fácil, como você mesmo sinalizou, é a urina, né? A coloração da urina, ela diz muito sobre o seu estado de hidratação. Quando ela começa a perder, né? Aliás, quando ela começa a concentrar a cor, a perder a tonalidade mais transparente, amarelo clarinho, você começa já a se preocupar em, de repente, você tá mais desidratado. Quando ela tá aquele laranja, esquece que tu já tá no nível hard de desidratação. E lembrando que 2% de desidratação no esporte já gera alteração de performance. E na luta, né, é muito comum, até durante a aula, existem alguns professores, né, alguns mestres, que eles acabam digamos que eles limitam os alunos de beberem água, né? Existem algumas técnicas, como no MMA também, de desidratação, onde as pessoas ficam, né, na época de bater peso, não sei quantos dias sem beber água, só que isso gera uma alteração fisiológica muito pior do que se você mantesse, né, uma hidratação adequada. Tem aí, enfim, a arte de perder peso, existem alguns mitos aí que acabam gerando muito essa desregulação hídrica. Isso pode gerar consequências significativas, clínicas e de performance. Tem que tomar um pouco de cuidado com algumas recomendações. Mas só para completar aqui, que agora me surgiu uma pergunta, né? Porque
você falou uma coisa, né? Alguns professores, eles não é que proíbem, né? Eles apenas impedem, né? Uhum. Mas também tem aquele lance de você ingerir muita água, acaba também atrapalhando a performance do aluno, né? Ou do atleta, no caso, Sim. né? Eu acho que é o bom senso, né? É óbvio que nem pouco, nem demais, né? A gente precisa, por isso que o ideal seria mesmo que as pessoas tivessem esse entendimento das suas necessidades e cada um tem a sua garrafa para você conseguir realmente, né, equilibrar isso. De fato, o excesso de água, principalmente se tratando de luta, onde você vai ter, né, muita movimentação do seu core, você pode nausear, você pode realmente ter consequências ali, né, ou até mesmo uma hiponatremia. Existem também questões de você diluir muito, né, enfim, a tua parte sanguínea e você gera consequências também de um excesso de água. Mas quando eu falo de beber, é tipo molhar a boca, Sim, sim, né? sim. Aqueles que talvez estejam transpirando um pouco mais podem até beber um pouco mais. É importante que se tenha esse cuidado, né? Nem muito, nem pouco. Sim, claro. O equilíbrio sempre. O equilíbrio, exato. Agora vamos aqui para a sexta pergunta, que aí já é outro fator também que o pessoal cai muito dentro, né? Que todo mundo acha, né, que o carboidrato e até mesmo a gordura, né, são macroalimentos responsáveis pelo ganho de peso. Eles são realmente os inimigos de uma dieta? Até onde eles ajudam e atrapalham em excesso, digamos assim? Como falamos lá Ou a na perda pergunta. também, né? Isso. Na verdade, vamos lá, nós temos uma demanda energética dia, né? Então, cada indivíduo tem a sua necessidade de carboidrato, proteína e gordura. O que começou a acontecer, né, quando a gente fala da questão da Revolução Industrial, quando a gente começa a falar um pouco da introdução dos novos alimentos, de alguns estudos que correlacionavam, né, o consumo de gordura a riscos cardíacos, cardiovasculares, isso começou a gerar uma fobia, né, e até mesmo uma necessidade de você restringir determinados grupos, né, de macronutrientes, como carboidratos e proteína. Realmente são os dois macros, na verdade a proteína também, é que a gente não tem falado tanto, mas a proteína hoje tem uma relação muito grande com o intestino, né? A gente vem falando do prejuízo do excesso proteico e essa alteração intestinal, que também é um órgão fundamental para a nossa vida. Mas vamos para o foco. Então, assim, falando um pouco de carboidrato e gordura, realmente o consumo exagerado de alimentos refinados, né? Um aumento do sedentarismo, né? E um aumento da indústria produzindo o alimento, começou a gerar uma variação muito grande do consumo das pessoas. As pessoas começaram a comer mais carboidrato e mais gordura de má qualidade, que fique muito claro isso, né? A gente não está falando de um aipim, a gente está falando de uma farinha, né? Vários pacientes, quando eu faço ali um registro, um recordatório 24 horas, que é muito comum durante a consulta da nutricionista, o cara come farinha da hora que ele acorda, da hora que ele dorme, né? Ele come o pãozinho de manhã, mas ele chega lá no escritório, ele toma aquele café com um biscoitinho, né? No almoço, de repente ele colocou um empadão, um pedaço de alguma torta, ou botou ali, né? Enfim, algum tipo de massa no prato. À tarde, de repente ele não tomou nada, ele tomou, sei lá, um iogurte, comeu uma barra de cereal, mas à noite, porque ele não gosta de jantar, ele fez um sanduíche. Então, se você fazer aí uma pequena avaliação dessa rotina alimentar que eu coloquei, o cara está comendo farinha a maior parte do tempo dele. Daí um pouco também do mito do glúten, né? Do medo desses alimentos, né, refinados e ricos em farinhas e certamente em glúten. Então a gente começou a ter, na verdade, uma alteração no padrão alimentar, que favoreceu, né, o consumo de determinados alimentos, carboidratos e gorduras de má qualidade. Então, eu não classifico eles como vilões desde que você esteja consumindo dentro da sua necessidade, né? As gorduras, e existem estratégias, como sinalizamos anteriormente, que utilizam muito a gordura. A dieta cetogênica, que está sendo muito utilizada em vários quadros clínicos, principalmente, né,
como, por exemplo, epilepsia, gente, já é sabido que dietas cetogênicas para quadros de epilepsia, ela é fantástica, né? Existem outras estratégias, como o próprio emagrecimento, né? Que uma estratégia cetogênica a curto prazo não é viver de dieta cetogênica, que isso também fique claro. E diferente de bacon e ovo, né? A gente está falando de abacate, a gente está falando de castanha, a gente está falando de semente, a gente está falando de azeite, a gente está falando de coco, de boas fontes de gordura, que infelizmente as pessoas que muitas vezes optam sem uma orientação de um profissional acabam comendo basicamente bacon, ovo e queijo, né? A dieta cetogênica para muitas pessoas se baseia basicamente nesses 3 alimentos e às vezes um abacate entra aí só para dar aquela equilibrada. Mas o que existe na maioria das vezes é digamos que uma distribuição inadequada desses macronutrientes. Mas, com certeza, se você consumir muito carboidrato sem qualidade, sem praticar atividade física, ele vai ser um vilão. Ele vai te aumentar a predisposição de aumento de gordura visceral, isso automaticamente gera um aumento da possibilidade de você desenvolver uma resistência à insulina e várias outras comorbidades, né, como a própria síndrome metabólica, que é um conjunto de alterações clínicas, né, incluindo triglicérides, a variação de HDL, circunferência abdominal, e a gordura também, né, a gordura inadequada e excessiva, ela não vai ser bem-vinda. O que eu sempre gosto de dizer é sobre a questão da individualidade. Eu bato muito nessa tecla. A gente precisa entender, né, o que de fato cada paciente necessita e qual vai ser a melhor estratégia naquele momento que ele está vivendo. Pode ser que em algumas fases ele precise mais do carboidrato, em outras fases menos. Em algumas situações de perda de peso a gente pode criar uma estratégia realmente mais rica em gordura. Isso vai depender da necessidade de cada indivíduo, né? Eu não gosto de colocar eles como vilões, a não ser que sejam de má qualidade associada ao sedentarismo e realmente consumidos de forma excessiva. Vão gerar prejuízo, como a proteína também. Sim. Vai lá, Clebinho. Então, seguindo, né, o mesmo tema aí, a dieta conhecida como low carb, né, com restrição total ou parcial de carboidrato, ela é muito utilizada por pessoas que desejam ter perda de peso. Até onde ela é válida e no que ela é prejudicial? É um pouco do que eu falei. Eu acho que eu acabei respondendo um pouco também dessa relação, né? A low carb, ela é uma estratégia dentro das diversas estratégias utilizadas para a perda de peso. Ela é um caminho, né? Ela é uma possibilidade do caminho. Algumas pessoas não conseguem entender que low carb não é no carb. A única dieta que tem, nem ela tem 0 grama de carboidrato, seria a cetogênica, que realmente é a dieta que tem uma menor quantidade de carboidrato na sua distribuição. Nós temos aí a low carb, ela vai ter um mínimo de 20% a 30% de consumo de carboidrato. É óbvio que quando a gente pega uma pessoa que tem um excesso de consumo de carboidrato e a gente faz uma redução de 20% a 30%, para ela é no carb, né? Mas na verdade em cálculos não é. Existem alguns benefícios clínicos, né? Existem realmente alguns benefícios em perda de peso. A gente acaba tendo que modular, não tem como, né? A gente falou lá em cima que o carboidrato ele tem uma relação com merecimento. Então, mesmo que às vezes uma estratégia não entre dentro da classificação low carb, para a pessoa, só o fato da gente diminuir o consumo energético dela, ela já vai fantasiosamente se encaixar dentro de uma dieta com baixo carboidrato, porque a necessidade dela está muito diminuída. Então, ela, de uma certa forma, ela acaba até, digamos que, acreditando que ela está dentro de uma estratégia low carb e, às vezes, ela não necessariamente está. Sim, tem benefícios, tá? Tem estudos mostrando, por exemplo, benefícios na melhora do triglicérides, melhora, sim, numa resistência à insulina, e, de fato, potencializando a perda de peso. Só que é muito importante, né, exaltar que não necessariamente uma pessoa, para perder peso e para melhorar essas taxas,
ela precisa utilizar uma estratégia low carb. A gente precisa realmente entender qual vai ser a melhor dieta, e isso, um estudo recente que foi publicado, ele fez o comparativo de diversas dietas, dietas restritivas, dieta mediterrânea, dieta low carb, dieta paleolítica. Ela fez, digamos que, uma avaliação de todos os protocolos possíveis e imaginários para perda de peso, e ela chegou na seguinte conclusão: a melhor dieta para perda de peso, realmente, ela tem uma relação com déficit calórico, então a gente precisa gerar uma restrição energética nessa pessoa, só que a gente precisa entender de qual vai ser o tratamento que essa pessoa vai aderir, porque a perda de peso, ela não é da noite para o dia. Você não vai resolver um problema de 10 quilos em 2 semanas, em 1 mês, em 2 meses. Isso é um trabalho de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, não adianta você criar uma estratégia que não se encaixe na rotina do seu paciente, por melhor que ela seja de forma aguda, porque você vai precisar que ele dê continuidade. E geralmente o insucesso de muitas pessoas está exatamente nisso. Ela acaba pegando uma estratégia que não tem uma relação favorável à sua rotina, ela perde peso inicialmente, mas logo depois ela joga aquilo para o ar, porque aquilo dali, de fato, ela não vai conseguir dar continuidade. Então, é melhor ela perder 1 quilo por mês e em 1 ano ela perder 12 quilos, do que muitas vezes ela achar que ela vai perder e não vai perder 10 quilos em 2 meses, né, para depois ela estar gerando um rebote, muitas vezes uma alteração de humor, né, endócrina, como a gente falou lá na frente, com a possibilidade até de alterar a função tireoidiana, como por exemplo, e de fato gerar mais malefícios do que positivo. Então eu sempre tento também trazer para o paciente, falo, cara, calma, associa um exercício físico, né? Tem um professor meu, né, enfim, da graduação, que eu nunca esqueço dessa frase. Ele era um professor meu de fisiologia. Ele falava assim, professor Carlos: a gordura queima na chama do carboidrato. Então não adianta você achar que você vai retirar o carboidrato da sua vida, principalmente se você é um atleta ou um praticante de atividade física, que você vai potencializar as suas respostas. Em algum momento o teu corpo ele vai parar de funcionar ou vai alterar o seu funcionamento, e certamente isso vai gerar uma compensação de alguma forma. Nosso corpo ele é muito inteligente, né? Então a gente precisa realmente, digamos que aprender a jogar com ele, para que ele continue no processo gradativo e constante de perda de peso. Isso tudo num equilíbrio, né? Equilíbrio total. E se autoconhecer também, né? O que eu noto muito é que os alunos começam, né? O que já teve de aluno lá desmaiando, tendo teto preto na academia, exatamente por essa questão do carboidrato, eles não entenderem exatamente, é low carb, não sei o que, tá, cara, é low carb, mas se você vai ter um gasto agora, se você vai se exercitar agora, você precisa do carboidrato. Então não adianta. Agora, depois que saiu daqui, você pode botar a questão do low carb. Mas enquanto você está aqui, você precisa ter uma energia para poder queimar aqui, senão tu vai cair sempre aí, vai desmaiar toda hora. Então, e uma isso das já coisas que a galera assim, também... Não, perdão, eu que te cortei. Mas é bem Pode comum falar. mesmo os pacientes, né, associarem essas estratégias próximo à atividade física, acreditando que isso vai otimizar, né, o gasto. E não, aliás, a perda. Isso não vai otimizar, né? Por exemplo, estratégias de treinamento em jejum, já é sabido também que você não potencializa o gasto, você não gera uma maior perda porque você está treinando em jejum. Pelo contrário, você pode até prejudicar, né, essa performance ou até mesmo aumentar o risco de lesão, um teto preto, uma hipoglicemia, e as pessoas acabam, né, enfim, apostando, né, enfim, o ser humano gosta de sofrer, né, gosta das estratégias mais difíceis. Se for muito simples, a galera não acredita, essa dieta tá meio estranha, não tô sofrendo, tô comendo direito, tem alguma coisa errada, né? E uma relação também muito inadequada que as pessoas fazem de performance e estética. As pessoas precisam entender que as estratégias de performance são diferentes de estratégias de estética.
e que a performance muitas vezes leva à estética. Isso é confuso na vida até mesmo do atleta ou de que está, por exemplo, fora do peso. Ou ele vai entrar num processo de emagrecimento e por mais que ele coma até o carboidrato antes do treino, certamente pela restrição de energia, ele vai sentir uma queda de performance, é natural, isso é muito comum nos atletas, por exemplo, de força, né, onde você faz um déficit energético, eles perdem, eles começam a diminuir a carga e certamente em luta você começa a perder talvez a pegada, você vê que, né, teu rendimento, quando vocês fazem o rola, eu lembro que o Henrique fazia, sei lá, ele chegava na academia acho que 4 horas da tarde, se não me falha a memória, o moleque saía tipo 8 horas da noite. Cara, se eu não colocasse um recover, se eu não mandasse ele levar uma batata, esquece, né? Ele ia sumir e certamente ele ia terminar, se terminasse vivo, ele ia terminar muito exaurido, né? E no outro dia, certamente, ele ia faltar o treino. Então, as pessoas precisam entender que quando a gente fala de performance, o carboidrato, ele é fundamental. E quando a gente relaciona estética e performance, elas não caminham, as estratégias não caminham junto, mas certamente o tempo, né? Então, um atleta que começou, sei lá, a lutar, ele quer perder peso, mas ao mesmo tempo ele também quer competir. Eu, muitas vezes, aposto, né, em ofertar para ele o que ele necessita, sem pensar em restrição. E eu acredito muito que ele comendo direito e ele treinando intensamente, ele vai gerar melhoras corporais. É claro que talvez não tão rápidas quando a gente trabalha com restrição, mas ele vai evoluir, uma hora ele vai mudar aquela estrutura corporal. O problema é que as pessoas querem estar com a barriga trincada, né, com um peso X, com um shape lindo, e querem, né, pegar a faixa roxa e estar lá em cima do pódio, né? Então, isso, às vezes, as pessoas começam a não entender muito isso e tem uma diferença bem grande. Exatamente. Então, essa questão ela é muito interessante, né? Porque o que acontece? O que a gente pergunta, o que perguntam muito para a gente quantas calorias eu perco num treino? Em quanto tempo você acha que eu vou perder o peso? Eu, na minha posição como professor, que eu costumo dizer muito, né, para os alunos, eu falo, cara, vamos supor que você tenha uma perda de 800 calorias por treino. Mas para você chegar a esse ponto de uma perda de 800 calorias, você precisa se condicionar. Então, para você chegar a um ponto de condicionamento, para você perder 800 calorias num treino, você precisa gostar. Então, cara, o que eu posso te dizer é o seguinte, vamos treinar. Começou a treinar, já tem uma semana, está gostando? Então, o resto é consequência. Aí, daí, você vai, né, botando lá o passo a passo dos seus objetivos. Porque não adianta eu falar, você pode perder 1000 calorias por treino, mas só que você precisa se condicionar. Aí você vai ter exatamente esse objetivo de estética, né, saúde, todos esses benefícios que você está procurando, você vai ter. Mas eu chegar agora, você chegar aqui e assinar um contrato de fazer aula comigo, e você sair de uma aula com 800, perder 800 calorias, é mentira, eu vou estar te enganando. Eu vou te condicionar para você ter essa perda. Então, a gente costuma ouvir bastante isso, essa questão exatamente de estética com a saúde. A gente fala, você tem que gostar. E a gente teve uma entrevista com um amigo nosso, atleta, ele falou, né, a questão de você para você se dedicar, você tem que se abdicar. Então, isso tudo anda junto, né? Todo mundo quer o bônus, mas não quer o ônus. Então, tem que botar na balança. É o caminho mais fácil, né? Exatamente. Você tem que comer. É o que eu costumo dizer direto. Vocês têm que gostar. Gostou, aí depois a gente vai para esse patamar aqui, né? A gente vai para esse passo, né? Então, gostando, o resto é consequência. É isso. É verdade. A gente tem, na verdade, os dois pontos, né? O atleta de alta performance, ele tem um gasto elevado, porque, na verdade, ele consegue trazer a intensidade, né? Enfim, e fora que muitas vezes até é uma rotina mais desgastante do que o atleta amador ou que o atleta iniciante. Então, ele tem um gasto por essa consequência, mas o atleta que ele inicia, no caso, sedentário, né? E fora do peso, o gasto energético também
acaba sendo muito grande, porque o trabalho é maior. Como ele não tem a técnica, né? Como ele acaba que não tem essa capacidade de treinamento bem desenvolvida, ele acaba que ele se desgasta mais. Então, muitas vezes o atleta de alto rendimento ele poupa energia, só que ele treina mais, ele treina, né? Ele dá o gás mais vezes. E o atleta que está sedentário, às vezes o pouco que ele faz já gera uma alteração grande, mas porque o esforço dele é dobrado. E é claro que se ele ficar molengando também, bota lá, mandou fazer 20 flexão, ele faz 10 e fala que já fez a 20, certamente ele também está se sabotando e gastando menos. Mas é muito engraçado esses dois pontos, né? O iniciante sedentário e fora do peso, ele também tem um gasto alto. Conforme ele vai se adaptando e perdendo peso, ele vai vendo que o gasto dele vai diminuindo. Quando ele entra no alto rendimento, ele traz esse gasto energético alto novamente, né? Mas é interessante que eles acabam tendo uma certa semelhança, mas um por inatividade e alteração de composição e outro pela alta performance. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci, mas enfim, depois a gente volta, se eu lembrar. Esqueci, vamos tocar. Então, acho que a 8, né, você já respondeu de uma certa maneira, e a 10 também a gente já respondeu no meio do caminho até aqui. Né? Então a gente vai, né, para a 9 aqui, que para mim eu sou bastante curioso. A dieta mais famosa dentro do universo do jiu-jitsu é a dieta Gracie. Qual a sua opinião sobre a dieta? Ela é bem polêmica, né, também, né? É polêmica. É um pouco do que a gente talvez falou. A Gracie não entrou no estudo, né? Até porque o foco dela nem é emagrecimento só, né? Mas o que hoje a gente fala dentro da nutrição é que existem diversas estratégias. Eu já tive a oportunidade, na verdade, eu até comprei o livreto, perdi no avião, mas eu comprei o livrinho da dieta Gracie, né? Para ler um pouco sobre. E digamos que as dicas, né, as orientações que a família Gracie dá com relação à alimentação, elas são muito bem-vindas, né, com relação às suas escolhas, né, em você potencializar o consumo de alimentos que de fato são superalimentos, são alimentos ricos em compostos bioativos, que de fato vão te trazer mais energia, mais disposição. Só que o que a gente precisa entender é que a gente tem a individualidade, né? Talvez em algumas situações a dieta Gracie possa não estar 100% ajustada às necessidades daquele indivíduo. Não que ela seja contraindicada, o que a gente só tem que trazer é que você tem a tua necessidade. Né? A gente pode utilizar boa parte dessas estratégias, como a gente acaba fazendo um mix de low carb, com cetose, cetogênica, né? Com dieta paleo, né? Com uma dieta rica em alimentos de preferência não industrializado, que é um pouco do que a dieta Gracie acaba pregando. Tem ali algumas dicas que é claro que, digamos que são comuns a muitas pessoas que começam a seguir aquelas orientações, mas digamos que eu não aprovaria dizer que ela se encaixa na necessidade de todos. Eu acho que ela pode se encaixar na necessidade de muitos, mas que existe muito essa necessidade de respeitar a individualidade. Talvez uma pessoa possa ter uma intolerância, uma sensibilidade, determinados alimentos que são fomentados ali possam não ser, né, adequados a determinadas situações. Então, eu acho que a gente precisa, sim, respeitar a individualidade. Talvez muitas das estratégias possam ser utilizadas, mas dizer que ela é uma única forma de se alimentar, eu, como nutricionista, não concordo. Sim, eu acho que para mim é mais uma dieta para você entrar no estilo de vida saudável, né? Porque você está motivado com jiu-jitsu e tudo mais, você acaba abraçando. Eu acho que é um caminho, né? Eu acho que quando a gente pensa... É uma porta de entrada. Sim, acho que é igual a dieta paleolítica, por exemplo. Se a gente for olhar a grosso modo, ela é incrível, né? Porque ela trabalha com os alimentos só naturais, você não consome alimentos industrializados, ela potencializa o consumo das raízes, dos tubérculos, ao invés de você ficar comendo arroz branco. Então, assim, existem muitos pontos positivos. É igual a questão da dieta Gracie, ela é baseada em alimentos naturais, em alimentos ricos, em alimentos que têm N propriedades. Se a gente for falar de uma pessoa que está comendo mal,
E ela come, né, alimentos industrializados, McDonald's, enfim, massas. Você começa a trazer ela para uma realidade de um consumo de alimentos mais integrais, né? Com a importância do carboidrato, a importância dos cereais, a importância de determinadas formas de preparo de suco, de vitaminas. Eu acho que certamente, num primeiro momento, né, as pessoas vão muito se beneficiar e acredito que muitas possam até entender que ela é uma super dieta, é a melhor dieta, por realmente fazer esse comparativo. Caraca, estava sem energia, comendo mal, né, fora do peso, e eu comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer melhores escolhas baseado no que a família Gracie, né, tem como filosofia alimentar. Eu não contraindico ela, eu só acho da importância de você analisar a individualidade de cada um, né? A maior parte dela eu acredito que a gente vai conseguir manter. Talvez uma minoria precise de alguns ajustes para a gente poder determinar se realmente essa dieta ela vai se adequar a todas as necessidades dela ou, de fato, a gente vai precisar fazer algumas considerações, enfim, revisar alguns conceitos que ela acaba pregando. Então, nem ela, nem nenhuma outra pode ser tida como a melhor dieta. Essa no caso, é a minha posição, mas é uma estratégia muito boa para quem está iniciando, né, os bons hábitos alimentares. Sim. Então, Clebinha, só ir para a última e depois a gente abre, que a Lili quer fazer uma legal, pergunta. Legal. Então, eu acho que a última pergunta é exatamente, né, que a gente está cada vez preocupado, né, com a alimentação e muita gente está buscando, né, cada vez, né, informações, às vezes com a dieta que não é, né, para si próprio, né? Cada um tem uma dieta diferente. Eu dei uma resumida exatamente básica aqui na pergunta. Na sua opinião, como a pessoa pode começar, né, a ter uma boa educação, uma boa educação nutricional, ao invés de sazonalmente, né, recorrer à dieta? É sempre importante a seleção do alimento, né? Eu acho que o primeiro ponto de você mudar o seu padrão alimentar é melhorando as suas escolhas, né? E eu acho que para a maior parte das pessoas isso está muito claro, né? Hoje é difícil eu chegar no meu consultório, principalmente se tratando de um público ativo, das pessoas não saberem o que elas não deveriam consumir ou o que elas deveriam consumir. Isso já está muito claro, né? Enraizado na cabeça das pessoas. As pessoas, na verdade, elas têm uma dificuldade comportamental e se desvincular da parte afetiva e realmente de mudar a rotina para, de fato, se determinar a preparar o seu alimento, né? De tirar ali, talvez, mais os refinados, né? De melhorar o hábito. Então, eu acho que a minha dica principal é melhorar as suas escolhas. Descasque mais, desembale menos, né? Olhe mais para a natureza, olhe mais para o que de fato a natureza nos traz como alimento. A indústria vem melhorando, a gente, né? Posso estar, talvez quem me acompanha e conhece, eu divulgo vários, né? Pequenos produtores, algumas empresas. Hoje mesmo eu postei uma dica de um queijo vegano, falando um pouco sobre as pessoas que estão com uma filosofia de vida, né, para o veganismo. Realmente as pessoas se beneficiam, né, de alguns alimentos industrializados, mas para quem não tem, né, digamos que orientação nenhuma de nenhum profissional, que o mais adequado seria você buscar realmente um profissional de nutrição para te orientar, melhorar as suas escolhas. Descasque mais, desembale menos. Legal. Eu vou abrir aqui para a Lili, porque ela vai fazer uma pergunta. Show. Ou a Luciana também, se ela quiser fazer também, tá, Lu? Só? Não? Então tá, então é só a Lili. Não, na verdade, eu até vou perguntar. Na verdade, eu vou ter que marcar uma consulta, porque eu tenho um problema que eu gosto de comer coisas gordas. Aí eu deixo para um consultório, porque eu falo muito, então assim, eu tô proibida de falar, então eu vou deixar para depois, a gente faz um consultório só a gente, e aí depois eu falo, tá bom? A gente vai iniciar uma parceria aí bem legal, eu tenho um clube de vantagens para parceiro e certamente a gente vai se encontrar assim. Vou ficar te esperando. Ai, que bom, tá ótimo, será um prazer, um grande beijo. Beijo, tchau.
E aí, Lili, conte. Oi, tudo bem? Tudo bom? Então, deixa eu te perguntar. Eu já pratico já há algum tempo o jejum intermitente. Até faço treino quando tá treinando jiu-jitsu, treino em jejum, né? Quando faço os treinos pela manhã. E eu queria saber qual é a dieta, mais ou menos assim, que se encaixa melhor para esse tipo de atividade física do jiu-jitsu, que eu faço jiu-jitsu e musculação. E eu queria saber qual é o tipo de atividade de alimentação, né, de dieta que se encaixa melhor dentro do jejum. Vamos lá. É importante você ter períodos não alimentada, né, no caso, períodos de jejum, a gente pode continuar utilizando, né? A gente só precisa entender, de fato, se você está ingerindo no período alimentado a tua necessidade energética. Isso é o que acaba, muitas vezes, o jejum acaba, em algumas pessoas, né, sendo prejudicial, principalmente em atletas, nesse sentido. Porque como vocês começam a se adaptar a ficar sem se alimentar, é natural que você comece a fazer restrições excessivas. E aí, combinado com a tua necessidade do treino, mais a musculação, pode ser que isso a médio e longo prazo comece a te prejudicar. Porque da mesma forma quem come picado, né, tanto que o jejum começou a questionar um pouco, né, a questão da alimentação de 3 em 3 horas, que tem seus benefícios também, como o jejum já é sabido que tem várias adaptações positivas metabólicas, só que falando do atleta e pensando em performance, tu só não pode estar consumindo menos do que você necessita. Alguns dias você treina menos, em dias que você não treina, você pode até fazer jejuns maiores, né, onde você vai consumir ali 25% da tua necessidade dia, só que a gente precisa organizar isso para essa tua janela não alimentada não impactar na tua performance e na tua demanda de energia dia. Seria só um ajuste e talvez eu colocaria a tua última refeição né, como você treina de manhã cedo, eu sempre utilizo muito isso, até porque às vezes até quem não faz estratégia de jejum tem uma dificuldade em comer muito cedo e logo praticar um exercício, né? Ainda mais quando você tem essa questão de... Só que o que eu faço? Eu faço a famosa, que não necessariamente precisa ser a macarronada, daquela galera que, né, vai correr no outro dia de manhã. Eu jogo um pouco mais de carbo à noite, pensando que essa tua última refeição, não necessariamente à noite, mas essa tua última refeição antes do teu jejum da manhã, ela seja rica em carboidrato, pensando que ela é a tua refeição pré-treino, entendeu? Então, digamos que eu faço um plus aqui de carbo para melhorar esse teu estoque de glicogênio e você não ter nenhum comprometimento durante a atividade que você vai executar de manhã. Na verdade, o que acontece? Na minha rotina normal, né, sem pandemia, né, quando eu estava praticando jiu-jitsu, eu quase não ia de manhã. Eu ia mais no horário de meio-dia, que era o treino da meio-dia, e à noite. Era os horários que eu queria. Só que pela manhã eu fazia academia, fazia musculação, corrida. Agora, na pandemia, eu fazia janela de 16 e de 18. Eram as 2 janelas que eu fazia. E 12 horas, às vezes, dependia do dia, de como que estava a rotina. Agora, na pandemia, eu tô correndo, né? Eu corro todo dia de manhã. Então, eu tô fazendo a janela de 16. Faço 16 e 18. Intercalo entre 16 e 18. Porque como eu tô com menos atividade física, eu só faço a corrida. Então, a minha atividade deu uma caída, né? Então, eu tô fazendo menos exercícios. Então, eu tô fazendo essa janela de 16 e 18. Não tô com uma janela muito pequena para poder também não ter um ganho de peso absurdo, que dá vontade de comer tudo nessa quarentena, né? A ansiedade está gritando aí na vida da galera. Mas, assim, existem também, Lili, por isso que eu falo, existem muitas possibilidades dentro da nutrição e existem até estratégias onde a gente coloca o atleta para treinar numa condição limitada de energia, principalmente pensando nos estoques de glicogênio baixos, para a gente potencializar a função das suas mitocôndrias e até aumentar possível o número delas. Então, existem estratégias em alguns momentos, pré-competição, por exemplo, que a gente desenvolve esse tipo de estratégia na tua planilha alimentar. O que eu não concordo muitas vezes é quando o atleta faz disso um estilo de vida. Ele precisa entender que você vai precisar
modular essas tuas estratégias. Tem fases como agora. Agora você está com uma demanda energética baixa, está em casa, né? Naturalmente a gente diminuiu não só o gasto com o treino, como o nosso gasto com a nossa rotina natural, né? De deslocamento, de subir uma escada, enfim, a gente está mais sedentário do que antes. Então, eu não acredito que esse jejum de agora esteja te gerando algum prejuízo. Eu só, certamente, teria aí uma pulga atrás da orelha e tentaria criar algumas possibilidades, pensando se você fosse pensar em performance, que foi quando a gente falou lá das estratégias, entendeu? Cara, performance precisa de carbo, esquece essa questão do jejum. O jejum tem diversos benefícios, mas se você estiver falando de performance, ele precisa estar bem disponível realmente para você executar um bom treino, não se lesionar, enfim, e performar, que eu acho que é o que você deseja no tatame. Quando sai do treino, a vontade de comer todos os carboidratos do mundo. Mas esse momento é a hora, isso daí não se preocupe, não precisa sair do treino e comer brócolis. Aliás, o brócolis vai estar até na refeição, mas dá para botar aí uma batata, né? Um arroz 7 grãos, eventualmente até uma massa dá para jogar. Se tiver dentro do cálculo, é isso que as pessoas precisam entender. Se tiver dentro da tua necessidade, não vai ter problema. O problema é que as pessoas consomem fora do que elas necessitam. Aí elas começam a gerar esses transtornos, né? E essas fobias. O carboidrato engorda. Engorda porque tu tá treinando pouco ou comendo demais. Alguma coisa está acontecendo. Se você consumir dentro da tua necessidade, não acredito, a não ser que você tenha uma alteração metabólica, que ele vai te prejudicar. Ele é bem-vindo. Tá bom, obrigada. Nada, obrigada a você pela participação aí. Maria Fernanda, mais uma vez, Bruno, te interrompi, desculpa. Não, pode falar, eu ia falar a mesma coisa que você ia falar. Não, desculpa, mete bronca, vai lá. Não, eu só queria agradecer ela, né, porque hoje foi basicamente uma aula de nutrição e tirou, acho que, algumas dúvidas. E, bom, ela falou que a gente vai ter uma parceria, então vamos fechar essa parceria. Por favor. Nessa quarentena, então, vai ser bem-vindo. Vou mandar para vocês, depois vocês distribuem para o pessoal. Tá legal.